A atuação do Internacional ontem, português claro, tá? Português claro. Preguiçosa. Internacional foi preguiçoso no jogo contra o Bahia. A sensação é que o Inter colocou todo o gás de reabilitação para eliminação para o Fluminense no Grenal. E ali ficou o gás no Internacional. E a questão é, o que terá condições de fazer o Inter no Campeonato Brasileiro a partir de agora, senhor Lucas Colar? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou devolver o paninho, porque hoje não me cabe, né? O paninho, né? Não me cabe. Não me cabe. Porque apesar desse programa duvidar da nossa capacidade aqui, né, Farid? Hoje de crítica, né, do poder crítica, a gente é capaz, né, de fazer críticas ao time, né? Porque ontem, né, eu até fui consultar o calendário do Internacional para ver se o Inter jogou durante a data FIFA, né? Porque o Inter jogou arrastado, parecia que vinha de desgaste, que o Grenal tinha sido no sábado passado, no domingo passado. Olha, o Inter se arrastando em campo, né? O Kudê ontem com escolhas, como disse o Alexandre, que não justificam. Enquanto o Kudê ficar abraçado nessa história da hierarquia do grupo, o grupo vai afundar o time do Internacional. O Gabriel ontem só faltou estender um tapete vermelho para o Biel finalizar no gol. O Kehler, que é o reserva do Rocher, todo mundo sabe que o Kehler não vai ficar no Inter no ano que vem. Aí o Inter, em vez de testar os seus goleiros jovens, que muitos são elogiados, o Antony é um fenômeno, o Emerson Júnior é um goleiro campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tá lá o Kehler, que deu todo o canto pro Biel finalizar, né? O Biel vem cortando e ele dá todo o canto para ele finalizar. Depois salva o Inter. Bom, o goleiro que faz milagre de 1-0, quando falha no 1-0 e evita tomar 2, 3, não me serve. Já pode achar um destino pro Kehler aí pra gente colocar os nossos jovens em campo. E o Luiz Adriano, né? Se fala muito sobre ser um jogador de hierarquia, um jogador de Champions League, que o presidente foi buscar lá em fevereiro. Ele tem fobia a gol. O Alan Patrick faz uma jogada espetacular do lado direito, cruza e ele foge da bola. Ele tem uma bola para finalizar que o Bruno Henrique dá para ele, bota lá no barradão. Se o Luiz Adriano não tem tesão por fazer gols, ele não pode ser o atacante do Inter. O problema é que o Luca depois é expulso no lance juvenil, né? O Pedro Henrique entra e o lance do PH é um chute lá na arquibancada. Então o Inter não tem atacante, a gente critica o Valência é o principal responsável pela eliminação da Libertadores, só que se não é o Valência, o Inter não faz gols, o Inter não tem ataque. O Inter ontem justificou porque é o pior ataque do Campeonato Brasileiro e quem assina essa derrota é sim o técnico Eduardo Cudê. A lenha de Lucas Colar em Tchatcho Kudê, momento histórico nos donos da bola. Ele tá suado, tem um paninho, ele tá suado, eu preciso secar o paninho pra ti. Ali, tá ali, ó. Olha ali. Eu vou conseguir, né? Eu acho que esse programa passou pano durante muito tempo, né? Então, olha só, no Renato e agora, né? Vocês que passaram pano na campanha do ano passado, um legado que deixou o Mano Menezes aqui. Aí vamos ver o que vocês vão falar agora sobre o jogo de ontem. Primeiro, tá muito nervoso. Tá suado? Tá suado ali? Vocês me tiram do sério. Seca, pode secar, pra secar mesmo, de verdade. A testa ali. É isso aí. Irritado. Tá irritado. Meu Deus, Colar, olha... Primeiro que eu não tenho nada a acrescentar à tua leitura. Obrigado. Nada. Esse é o meu maior elogio. Nada. Não tenho nada a acrescentar. Vamos voltar pro Grêmio. O resumo do Internacional no desabafo de Lucas Colar. Eduardo Cudê, senhor Ribeiro Neto, tem a sua identidade nessa atuação pavorosa do Internacional contra o Bahia. E nós que aqui falamos muito depois do Grenal, que o 3-2 saiu barato por Grêmio no Grenal, o Internacional tem que agradecer que foi só 1-0. Não. Assim, a incompetência desse time ruim do Bahia é um negócio impressionante, né? Porque os impedimentos é a falta de qualidade dos jogadores. Os jogadores se colocaram em impedimento. Você está criticando o Pedro Henrique, então, que está sempre em impedimento? Não há dúvida. Então, assim, o segundo tempo do Inter, e o negócio é o seguinte, o primeiro tempo do Inter, eu pensei, o Inter lá, vai sair o gol daqui a pouquinho, né? Tava a diferença, o time do Bahia é limitadíssimo. E o segundo tempo, o Internacional entrou travado de algo inacreditável que aconteceu. O time entrou travado, assistiu o Bahia, sabe, passar de carro. Os caras estão na beira da praia aqui, os caras... Por incompetência não houve uma goleada. Mas esse é o Campeonato Brasileiro. Poderia ter sido a maior goleada do campeonato. Tá? A maior goleada. O Bahia perdeu 7 gols. Esse é o Campeonato Brasileiro do Eduardo Cudê. Mas tem uma coisa que eu acho que é salutar. Não vou entrar no clichê da derrota maravilhosa. O lado bom da derrota. Não existe. O lado positivo de perder para o Bahia por 1-0. Com o Ribeiro, né? Mas o foco do Internacional não vai ser desvirtuado, viu, Colar? E o foco do Internacional é sair do perigo. Esse é o foco do Inter. Não é. Lá atrás, lá na frente, aí tu vê. Por enquanto,
tem que aproveitar O foco do Inter é fazer pontos. Não, É isso aí. Pra quê? Não Peraí. sei. O foco do Desculpa. Inter é aproveitar os confrontos diretos. Desculpa, Ribeiro. O Inter tem confrontos diretos Tu tá contra mentindo. Santos, América, Curitiba, Vasco. Agora? Sequência? Tá é a mentindo. sequência do Inter. Esse é o foco do Inter. Tu tá mentindo. Vai pensar, de Libertadores. Desculpa, Porque Ribeiro. é pacto. Isso aí iludiu o Desculpa. torcedor, Não, hein? desculpa. Isso aí iludir Desculpa que o torcedor. Ribeiro- Conversa de Libertadores é pra iludir torcedor e tirar foco também. O Ribeiro tá mentindo pro torcedor do Inter. Barbaridade. E eu não vou deixar. Apesar de não ser colorado, eu não vou deixar. O Eduardo Cudê, na entrevista coletiva, depois do jogo, ele foi fortemente questionado sobre a zona do rebaixamento e ele disse que não pensa nisso. E ele, inclusive, voltou a citar a Libertadores da América Tá errado. como possibilidade. Então, assim, o Inter não pensa nos confrontos diretos que vão acontecer daqui a pouco. O seu treinador não considera a Não zona pensa. de E rebaixamento. eu vou fazer. E aqui, ó, e hoje pela manhã eu estava escutando a Rádio Grenal, um abraço pro REC, eu sempre escuto, e ele fez uma lembrança que é extremamente importante. Os confrontos diretos contra os adversários fracos do Campeonato Brasileiro do Inter vão acabar aqui na sequência. Em seguida. Depois vem os adversários É só pedreira. difíceis É só do campeonato. pedreira. A pedreira. O maior erro do Internacional, e aí parte da torcida, e isso já foi colocado aqui no programa pelo Colar e pelo Ernest, é ignorar que o Inter está próximo da zona do rebaixamento. Como se fosse uma palavra proibida, como se isso assustasse e pudesse tirar o foco do Inter. Aí se fala em Libertadores, pacto de 12 vitórias em 12 jogos, balela! Balela! Gamba. Nem Botafogo, nem Palmeiras, ninguém vai conseguir 12 vitórias em 12 jogos no Campeonato Brasileiro, mas assim, gente. o que me assusta um pouco, Gamba, é que há 2 semanas atrás, o Internacional era semifinalista da Libertadores, não pode ter destruído tudo, e também o Internacional. Não pode ter. Mas é que no Brasileiro Acabou nunca foi o Inter Mas da é porque- Libertadores. Porque nunca era foi. outro time jogando. Não era outro time, era outro foco. Poupava, claro, Era outro foco, mas o foco era tem que outra ser competição. Libertadores e não o Brasileiro. Agora, hoje o Inter tá, isso é fato, a 2 pontos da zona de rebaixamento. E tá posto. Agora, não destrói também todo o trabalho do Internacional. Olha, o grande destruição. ponto é cara, esse é aqui agora. inacreditável. Tu Mas tá não faz- pode. tu, assim, Há 2 semanas atrás estava idolatrando que o Cudê. aconteceu? Estende o tapete vermelho pro Cudê. É o maior técnico da América. Agora o Cudê não presta Pra mais. dar um paninho branco pra ele. Me dá um Alto pano. pano. Impressionante. Não, mas Tu é não claro. satisfeito em passar o pano gato, você tá passando um pano no Cudê. Cudê. Impressionante. Tu é muito talentoso. Eu só Impressionante. acho, É um Ribeiro, fenômeno, vem que cá. é muito fácil destruir as pessoas, destruir os profissionais. É muito fácil destruir. Agora, há 2 semanas estava todo mundo elogiando o Cudê Mas e o ele trabalho segue do com Internacional. méritos, ele tem méritos na Tu trajetória dele. destruísse o Eu não Cudê disse aqui nada. nada. Ele destruiu o time do Inter ontem, contra o Bahia. Agora, o Inter só tem um time decente agora por causa do Cudê. O trabalho do Mano foi ruim. Isso é ponto, tá posto. Agora, ontem o erro Bom, foi vamos dele. lá. Alexandre Ernest, bastidores de Eduardo Cudê, a sua entrevista coletiva. Afinal de contas, o Inter fala ou não fala nessa proximidade com a zona do rebaixamento, hein, Ernest? Pois então, Gamba, isso é interessante, tá? Porque na entrevista coletiva, o Eduardo Cudê, ele tenta contemporizar e ele tenta dizer que o Inter precisa jogar mais porque ele sabe que o Inter pode jogar mais. A grande questão é, não é só a derrota pro Bahia, é a forma como foi. E assim, na minha pergunta, na entrevista coletiva, eu questiono ele assim, olha, tu teve os desfalques, com certeza, posso até relevar e a gente chegar num denominador que, ok, eles fazem falta, tá, os jogadores. Mas todos os titulares do Inter, ou boa parte deles, seriam titulares do time do Bahia. Bruno Henrique seria titular no time do Bahia, Gabriel seria titular, Gabriel Mercado, Vitão, todos foram abaixo. Luiz Adriano seria titular no time do Bahia, Wanderson, e aí ele tentou contemporizar também e disse, pois é, mas sabe como é que é? Só que depois do microfone, quando ele levanta para voltar pro vestiário, ele olha para mim e diz assim, tu tens razão, tu tens razão. E aí, quando ele me fala isso, a leitura que eu tenho é a seguinte, ele sabe que o time dele, os jogadores, foram, como tu disseste, Gamba, preguiçosos. Os jogadores foram burocráticos, os jogadores não fizeram por eles mesmos, não fizeram, e além, claro, não dá para tirar o demérito da escalação do Cudê, como eu já falei, tá? E outra... Eu destaco aqui para vocês uma frase que ele diz o seguinte, eu não penso no meu futuro agora,
Vou pensar no meu futuro depois do Campeonato Brasileiro. E isso não tem só a ver com política. Isso tem a ver também com a questão de se vamos estar ou não na Libertadores. Se não estar na Libertadores, o Cudê vai ficar no Internacional. O Internacional vai continuar com o treinador caso o Roberto Melo vença a eleição, mas o treinador vai querer continuar com o Roberto Melo? Eu acho que tem essas duas questões para a gente avaliar. O Renato lá na Arena falando do ano que vem, quem tiver por aí pode fazer melhor que eu e tal, dando a entender, e o Cudê também.